Agradecer ao irmão Cláudio, que deu essa belíssima ideia de estar fazendo esse curso e hoje estarmos aqui. Confesso a vocês que no princípio fui mais para aprender, para estar adquirindo entendimento e conhecimento com todos, mas após o primeiro sermão que elaborei, que montei, eu vi que era algo que estava no meu coração, que me atraiu de uma forma muito bela. E hoje estamos aqui. Vamos ao texto bíblico, que está em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Está lendo e todos acompanham. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim que vocês conheçam a esperança para a qual eles o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa, a sua direita, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitou-os dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vamos mais um momento de oração, meus irmãos. Senhor Deus, Pai, está aí tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento e conhecimento dela, que o Espírito Santo do Senhor nos aconselhe a cada capítulo e versículo, e que seja feita a tua vontade a todo tempo. Meus irmãos, imagine uma criança perdida, que não tem ninguém que a proteja, à mercê do mundo e suas corrupções. Qualquer coisa pode acontecer com ela. Porém, uma família acolhe com misericórdia e amor, e escolhe tirá-la do mundo perdido que vivia, e agora não é mais perdida, mas se tornou filha amada. Meus irmãos, foi isso que Cristo fez conosco. Nos tirou das trevas e escuridão e nos escolheu para o reino do seu amor. Amém? Meus irmãos, a carta de Efésios, que acabamos de ler, é o 10º livro do Novo Testamento. Efésios é uma cidade grega situada na costa ocidental, atualmente hoje a Turquia. Era famosa pelo templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade era um polo de adoração pagã, com rituais e cultos dedicados a uma deusa grega, da caça e outras divindades também. A igreja foi fundada durante a 2ª viagem missionária de Paulo. E na 3ª viagem missionária dele, ele passou cerca de 3 anos na cidade. Paulo percebeu a necessidade de ficar um tempo mais na cidade, porque lá em Atos 19, mostra que o povo liderado por Demétrio fez um tumulto na cidade, falando que Paulo estava influenciando a cidade, afirmando e falando que era errado adorar a estátua. Assim eles perdiam dinheiro, porque toda a fonte de dinheiro deles vinha através dessa estátua, dessa adoração. Essa ação de Demétrio, ela nos mostra como interesses pessoais pode gerar oposição à mensagem cristã. Isso nos mostra, meus irmãos, que mesmo através da adversidade, se manter
manter firme é um desafio. Minha oração é que a gente se mantenha firme apesar de tudo. Eles viviam uma sociedade profundamente envolvida com idolatria e religião e religiosidade pagãs. A decisão de seguir a Cristo significava rejeitar essas práticas. Meus irmãos, a grande ideia que Paulo quer nos mostrar aqui é a revelação do plano redentor de Cristo. Paulo destaca como Deus, desde a eternidade, planejou e executou a salvação dos crentes. Para a gente ter uma ideia, a palavra redenção no grego é o mesmo que apolutrosis, que significa resgate ou libertação garantida mediante ao pagamento. Meus irmãos, foi isso que Cristo fez por todos nós. Pagou o nosso resgate e morreu na cruz por todo ser feito nele. Salvação no grego pode ser entendida em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. No passado, fomos salvos da penalidade do pecado, justificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado, santificação. E seremos salvos da presença do pecado, glorificação. Amém por isso, meus irmãos. Felicidade de sabermos isso. Meus irmãos, veem como o plano redentor de Deus permeia o decorrer de toda a Bíblia. Temos alguns exemplos disso. Veja em Gênesis 3,15. Após a queda, Deus promete o Salvador que esmagaria a cabeça da serpente. Cristo seria esse Salvador. Já em Gênesis 12,15, Deus promete que através da descendência de Abraão, todas as nações seriam abençoadas, novamente apontando para Cristo. Já no Novo Testamento, no Apocalipse 21:22, revela a consumação do plano redentor de Deus, com vitória sobre o mal, a criação de um novo céu e uma nova terra e restauração da aliança entre Deus e a humanidade. Em Mateus 1:18-25, Jesus nasce de uma virgem, cumprindo a profecia do Antigo Testamento. E já em João 19:28-30, relata a morte de Jesus na cruz como sacrifício perfeito pelos pecados do seu povo e a sua ressurreição. Tudo isso nos mostra que o plano de Deus foi planejado desde o princípio. Amém, meus irmãos? Por isso, dividimos o texto em 3 partes. Do 15 ao 16, Paulo dá graças a Deus pela fé dos Efésios, por todos os santos. Do 17 ao 19, Paulo ora para que Deus lhe conceda o espírito de sabedoria e revelação, conhecerem a Deus. Do 20 ao 23, exaltação do poder de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos e o fez sentar à sua direita no reino dos céus. Meus irmãos, vamos entrar aqui já no texto, vamos comentar os versos. No versículo 15, fala bem assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Por essa razão. Que razão? Por todas as coisas que Paulo falou nos versos anteriores. Pelo fato que Deus é soberano e decidiu salvar um povo. Pelo fato que Deus nos mostrou o futuro, que diz que tudo aponta para Cristo. Pelo fato que Deus nos deu o seu Espírito para viver conosco aqui na terra, esperando o grande dia que não haverá mais choro. Amém. Porque o reino de Deus virá. Então, por tudo isso, Paulo ora. Aqui nesse texto, Paulo está orando e muitas vezes não oramos como convém. Tiago fala que oramos de forma egoísta. Tiago fala também que vocês não têm porque vocês pedem mal. Jesus exorta seus discípulos porque não conseguem orar uma hora inteira. Meus irmãos, temos dificuldade de orar de 5 a 10 minutos. Imagina uma hora. Então Paulo ora pelos
aqui sabem, Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. E em nenhum momento algum, nessa carta da prisão, Paulo pede coisas materiais. Meus irmãos, preste atenção nas nossas orações. Quantas petições tem? Quanto pedimos? Sabe por que Paulo não pede? Porque ele sabe que as demais coisas vão ser acrescentadas consequentemente. Meus irmãos, o reino de Deus, como o nosso pastor fala aqui, é exclusividade. E as demais coisas vão acontecer consequentemente. Paulo não pede que Deus dê àqueles crentes aquilo que eles não têm. Paulo pede que Deus dê aquilo que eles já têm. Como já falei aqui, Tiago fala que nós não recebemos porque pedimos mal, para nosso próprio interesse. Paulo ora para que Deus dê aquilo que ele já tem. Meus irmãos, convido a vocês que no momento da oração com Deus comece com gratidão. Há motivo de sobra de agradecer, por agradecermos. Ele nos escolheu, Ele nos redimiu, fomos selados pelo Espírito Santo. Ore de uma forma grata a Deus. Ore por quem Ele é. Por tão grande é a salvação aqui e por toda a eternidade. Paulo ora por gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos ali em Éfeso. Quero dizer também que quem se compromete com Cristo, compromete-se também com seus irmãos. Compromete-se também com o mundo perdido. Reverendo Wilder Stussy fala bem assim: se na minha e na sua oração não tem nenhuma preocupação por aqueles que estão se perdendo e estão indo a passos largos a caminho do inferno, vocês não se incomodam e nem clamam a Deus por isso, reflita a sua oração. E uma pergunta eu te faço, meus irmãos: você quer mesmo esse evangelho? Um evangelho de renúncia? Paulo também viu o amor que eles tinham aos santos. Esse é o sinal da fé verdadeira. A fé em Cristo vem acompanhada com amor ao próximo. Esse amor mencionado não é apenas sentimento, mas muito mais que isso, as atitudes. A vida de Paulo é um exemplo disso, que não é apenas sentimento, mas atitudes transformadas pela fé. Ele não apenas sentia amor por Deus e pelas pessoas, mas demonstrava isso com ações. Mesmo com perseguições e toda a situação que ele passava. Em Atos 20, 24, ele fala bem assim: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi no Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aqui vemos que Paulo não apenas falava em entrega, mas ele se entregava totalmente, ele vivia a entrega. Isso nos ensina que seguir a Cristo é mais do que emoções, é mais do que chorar, é mais do que se arrepiar, é agir com fé, amor, coragem e obediência. Meus irmãos, será que estamos demonstrando o amor que vem de Cristo para com todos os irmãos? Estamos servindo, ajudando e encorajando uns aos outros em nossa comunidade? Reflita, meus irmãos. Seguindo, versículo 16: não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Paulo começa falando que não deixa de dar graças a Deus por eles. Isso indica uma ação contínua de gratidão. Ele está agradecendo não só nesse momento, mas todos os dias, pela fé que eles têm em Cristo. E Paulo orava constantemente por eles. Como a gente pode demonstrar gratidão pelos nossos irmãos? Orando regularmente por eles,
pedindo que fortaleça a cada dia, demonstrar cuidado, amor através de gestos, com uma mensagem ou ligando mesmo, um convite para o almoço. Estou me convidando já, apesar que eu preciso fazer ridículo. Falar palavras de encorajamento, de gratidão, falar como ele é importante para o reino, falar como ele é importante para essa comunidade. E também valorize nossa comunhão. Estar junto é tão valioso, meus irmãos. É muito valioso estar junto, estar próximo. Sabe quantas pessoas queriam estar próximo, estar junto, assim, entre igreja e não conseguem? Valorize isso. Isso é muito valioso. Esteja agora no acampamento. Vai ser uma oportunidade muito boa para estar junto. O acampamento, estar junto, estar conhecendo, com experiências inesquecíveis. Meus irmãos, seja grato por essa comunidade. Seja grato por seus irmãos. Seja grato pela salvação que Cristo nos deu. Seja grato todos os dias e pratique a gratidão. Amém. Seguindo o verso 17. Peço que o Deus do nosso Senhor, Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo começa referindo-se a Deus como Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso destaca a relação de Deus, Pai e Jesus Cristo. Paulo enfatiza também a majestade e a santidade a Deus. A expressão que ele usa, Pai da glória, reflete que toda a glória pertence a Deus. Paulo também ora para que os irmãos em Éfeso recebam o espírito de sabedoria e de revelação. Novamente, a palavra espírito aqui no grego é o mesmo que atitude ou disposição. Não fala exatamente do Espírito Santo. Um exemplo que a gente pode dar é que Cristo fala, bem-aventurado os pobres em espírito. Aqui Cristo não estava referindo-se apenas ao Espírito Santo, e sim da atitude de humildade. Então Paulo orou para que a igreja em Éfeso tenha uma disposição especial de sabedoria. Paulo deseja que os irmãos sejam cheios da sabedoria espiritual, que ajuda eles a entender a verdade do Evangelho. E que possa receber revelações, ou seja, verdades profundas de Deus e suas vontades. O propósito da sabedoria e da revelação é que os irmãos em Éfeso possam chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Não só um conhecimento raso e superficial, mas um conhecimento profundo com Cristo. Meus irmãos, será que estamos procurando um conhecimento e um relacionamento profundo com Deus? Uma palavra que Paulo cita muito nessa carta é a palavra oração. Interessante é que a palavra oração permeia do verso 15 ao 23. A palavra oração no grego significa prosouche, que significa dirigir-se a Deus ou falar com Deus. Paulo quer que os irmãos se dirijam a Deus, que eles se aproximem cada vez mais de Deus. É o que devemos fazer, meus irmãos, ir até Deus. Muitas vezes queremos resposta de Deus, mas não vamos até Ele em oração. Que essa oração de Paulo nos direcione cada dia mais a Deus. Seguir, meus irmãos, o verso 18, fala bem assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo também ora que os olhos do coração deles sejam iluminados, ou seja, que eles tenham uma clareza espiritual sobre Cristo. E através dessa iluminação eles tenham a esperança qual Cristo chamou, a certeza da vida eterna. Paulo quer que os irmãos em Éfeso vivam com a certeza dessa esperança, sabendo que foi chamado por Deus para um futuro glorioso.
Para a gente ter uma ideia aqui, o trecho que ele usa aqui nesse versículo: os olhos do coração de vocês sejam iluminados, no grego é o mesmo que oftalmos cardia fotisco. Então, o desejo de Paulo aqui é que eles tenham uma visão espiritual interior iluminada no Espírito Santo. Em Salmo 119, 18, Davi também pede a Deus que abra seus olhos espirituais para que veja as maravilhas da sua lei. Meus irmãos, que Deus também ilumine os olhos dos nossos corações, para que cada dia mais tenhamos a certeza do futuro glorioso com Deus. Amém. Seguindo, verso 19: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo pede que os irmãos em Éfeso entendam a grandeza do poder de Deus. Paulo quer falar, não se trata de um poder comum ou limitado, mas um poder que excede a compreensão humana. Em Jeremias, Deus fala ao profeta: eis que sou o Senhor, por acaso haveria algo difícil para mim? Em 2 Coríntios 5,17, Paulo fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. O poder de Deus continua transformando os corações e mentes até hoje. Ele nos capacita a abandonar hábitos pecaminosos e viver uma vida renovada. Para a gente entender o poder de Deus, Ele nos capacita a abandonar todo o pecado. Para a gente ter ideia desse poder que não é comum e nem limitado. É um poder fora do normal. Em Salmos 91, o salmista fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Mesmo em meio a perigos e desafios, o poder de Deus nos protege. Ele nos guarda de coisas que muitas vezes nem imaginamos. Nunca imaginamos. A partir do momento que a gente vem aqui para o culto, Ele está nos guardando de todas as coisas ali. Que a gente vai no trabalho, que a gente vai na casa de um amigo, nos livra de coisas que a gente nem imagina e nunca vai saber. Esse é o poder de Deus. Isso mostra, meus irmãos, a soberania de Deus sobre a humanidade, que tudo está sob o seu controle. Como diz o pregador antigo, não há um centímetro da terra que Deus não possa chamar de mim. Continuando do versículo 20 ao 23, concluindo. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo explica como esse poder se manifestou na ressurreição de Jesus Cristo, exaltando acima de todos os poderes e autoridades. Essa mesma força que ressuscitou Jesus Cristo está operando na vida dos irmãos em Éfeso. Em Romanos, Paulo fala: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Mostra que a mesma força que operou
em Jesus Cristo agora opera em nós. O poder de Deus não é apenas teórico, meus irmãos, mas é real e acessível. Hoje, Ele opera em nossas vidas, para a glória dEle e para o nosso bem. Amém, meus irmãos? E essa força nos sustente até o dia que Ele virá e nos levar para o Teu reino. E lá não haverá mais preocupação. Iremos adorar nosso Deus, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Irei deixar 5 breves aplicações aqui, a gente deixar isso engessado em nossa mente e em nossos corações. Número 1, gratidão. Paulo começa falando que ouviu falar da fé deles. Isso nos lembra da importância de reconhecer e valorizar a fé dos irmãos. Quando ouvimos falar sobre a fé dos irmãos, demonstrar gratidão e louvor a Deus. Número 2, fé em Cristo Jesus. A fé em Jesus Cristo é importante na vida cristã. Assim como Paulo destaca a fé dos Éfesos, devemos examinar a nossa fé. Estamos realmente confiando em Cristo Jesus? Em todas as áreas das nossas vidas? Paulo nos chama a fortalecer nossa confiança em Jesus Cristo e de viver da forma que essa fé seja visível para os outros. Número 3, amor com todos os santos. Paulo também elogia os irmãos pelo amor uns com os outros. O amor ao irmão na fé é um sinal claro da nossa união com Cristo. Esse verso nos faz avaliar o nosso amor com todos os santos. Estamos realmente amando e servindo nossa comunidade de fé? Número 4, valorização da nossa comunidade cristã. Reconheça e agradeça pela fé e amor demonstrado por outros cristãos ao seu redor. Em um mundo que faria pouco, é minha opinião, primeiro, cultivar gratidão pela obra de Deus na vida dos outros nos conecta com o corpo de Cristo. Número 5, foco no futuro eterno. Lembre-se, como cristão, vocês têm uma esperança viva e um chamado celestial para andar em ruas de ouro para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.